Oi, eu sou o Padre William e esse é o Foca na Jornada. Interessante falar sobre o celibato, muitos não entendem sobre. Obrigado, parabéns pelo retorno, sucesso, Padre. Muito bem, meus amigos, eu não vou fazer aqui um vídeo super aprofundado sobre o tema do celibato, que é um tema bastante polêmico, sobretudo nas discussões atuais. Tem muito vídeo, você pode até pesquisar aí na internet, passar horas aí pesquisando, muita gente boa se colocou a falar sobre esse assunto, mas nós precisamos tocar nisso. E é engraçado porque desde a época do seminário, uma das coisas que eu mais escutei nessa vida foi isso. Eu não sei porque padre não pode casar, não tem nada a ver isso. E assim, quando é um protestante levantando essa questão, a gente até entende, tenta ali manter uma amizade, cita um 1 Coríntios 7, um Mateus 19, 12, tá resolvido o problema. A grande questão é que na maior parte das vezes, quem puxa esse tipo de assunto é um católico. Então eu gostaria que esta fosse a primeira informação útil desse vídeo. Católicos do meu Brasil, atenção para esse pronunciamento. Meu querido católico, que eu amo tanto, coisa mais linda do tio, pare de perguntar para o seu padre por que é que ele não se casa. E pare de achar que o seu padre está infeliz porque ele não se casa, porque ele está feliz, porque ele fez uma opção livre, tá bom? Então, quando ele for almoçar lá na sua casa, pare de puxar esse assunto. Puxa o assunto do pavê para comer, puxa o assunto do calor, mas não puxa esse, tá bom? Combinado? Aí você aproveita e manda esse vídeo para aquela sua tia que diz que não entende, que acha isso um absurdo. Aí você pega esse vídeo, compartilha lá na linha do tempo dela, ou então manda para ela lá no WhatsApp, entendeu? Para ela começar a entender, entendeu? Você fala, ô tia, assiste aí esse vídeo para a senhora começar a abrir um pouquinho a cabeça, né? Mas nós precisamos falar sobre esse assunto, não quero de forma alguma desmerecê-lo, até porque considero que seja um assunto importante, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo na nossa igreja. E aqui nós temos a missão de desvendar desconstruir, na verdade, alguns mitos sobre o celibato na igreja e a forma como os padres vivem o celibato na igreja. Primeiro mito: o celibato é uma invenção medieval. Bom, ao contrário do que muita gente pensa, o celibato é uma ideia bastante bíblica e não se trata de uma invenção medieval. Primeiro, porque nada nas escrituras permite dizer que Jesus ou João Batista foram casados. E depois, Paulo apóstolo, em suas cartas, apresenta ideais como a virgindade, o celibato, a continência como virtudes. Então, essa atmosfera celibatária ela foi absolvida pela igreja que nasce. E na igreja católica ocidental, a prática do celibato tornou-se universal já no século IV. Santo Agostinho, por exemplo, adotou essa prática para todos os seus sacerdotes. E ao longo dos séculos, a igreja não mudou suas diretrizes acerca do celibato porque ela viu o valor espiritual que há nessa prática. E na igreja, e mesmo na igreja oriental, que permite padres casados, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, os bispos são escolhidos somente entre aqueles que são solteiros. Então percebam que foi todo um processo. A igreja foi maturando a ideia do celibato que começa biblicamente. Ela caminhou nesse processo para entender o valor do celibato, até chegar aos nossos dias. Então, não. O celibato, ele não é uma ideia medieval. Se trata de um dom atestado biblicamente que está com a igreja desde o seu nascimento. Segundo equívoco sobre o celibato é a ideia de que o celibato sacerdotal leva à pedofilia. Sim, as pessoas falam isso. Com certeza você já viu algum caso de escândalo praticado por algum dos sacerdotes. Com certeza alguém perto de você disse alguma coisa dessa linha. Se os padres casassem, se os padres pudessem casar, se os padres tivessem prática sexual, isso não aconteceria. Como se houvesse uma ligação entre pedofilia e celibato, né? Com o fato do padre ser celibatário fizesse com que ele se tornasse automaticamente um pedófilo, o que é um erro terrível. Então vamos deixar claro uma coisa: o celibato não tem relação nenhuma com absolutamente nenhum tipo de vício ou distúrbio sexual, incluindo a pedofilia. Inclusive,
Estudos já demonstraram que homens casados têm a mesma possibilidade de cometer uma violência sexual a crianças, tanto quanto um padre celibatário. Então, o celibato e a pedofilia não têm a menor ligação, ou qualquer ligação. Tem um estudioso americano que escreveu sobre isso, vou deixar o link na descrição, um artigo super legal para que vocês possam se aprofundar nessa questão. Os dados estatísticos já mostraram que os casos de pedofilia acontecem na maior parte das vezes entre familiares, ali, no seio familiar. Os casos de pedofilia entre sacerdotes ainda são casos, em relação ao todo, uma proporção muito menor. É claro que o escândalo é muito maior. Claro que se mostra muito mais. E não entendam aqui que eu estou defendendo de forma alguma, né? Isso é uma patologia que deve ser, do ponto de vista clínico, acompanhado, e do ponto de vista jurídico deve ser punido. O que nós precisamos entender é que não há ligação alguma entre celibato e pedofilia. O que há, na verdade, é uma superexposição de casos nessa linha, e que são tristes e que nós devemos rezar e que, de forma alguma, deve ser aprovado. Então, não, o celibato não tem nada a ver com pedofilia. Os celibatários não têm mais chances de ser pedófilos. E o terceiro equívoco que eu escolhi para esse vídeo: a igreja nunca vai aceitar padres casados. Bom, meus irmãos, já existe na igreja padres casados. Padres casados sempre existiram na igreja. Uau! Primeiro, pelo que eu disse anteriormente, o celibato na igreja ele foi um processo, embora ele sempre tenha sido enxergado como uma virtude, como um dom de Deus. Ele foi sendo assimilado pela igreja até chegar ao ponto que está hoje. E mesmo hoje, nós temos casos de padres casados e aceitos pela igreja, casos específicos. Seu herege, seja excomungado, fogueira nele. Antes de alguém me queimar na fogueira, deixa eu explicar. A igreja católica, a qual nós amamos e fazemos parte, ela é uma união de 24 igrejas, certo? Então nós vamos começar aí. Ela é uma comunhão de igrejas de direito próprio, isso é, cada uma delas tem suas particularidades litúrgicas, culturais, teológicas, organizacionais, embora todas elas professem a mesma fé e estejam em plena comunhão com o bispo de Roma, o Papa. E dessa comunhão de igrejas, 23 delas, em algum momento da história, elas já saíram dessa comunhão por causa de alguma medida ou de alguma vivência. Mas uma delas, que é oriental, a Igreja Bizantina na Itália, ela sempre teve de forma ininterrupta em comunhão com a Igreja de Roma. Então, sempre na história da Igreja houve padres casados, sempre. Mas é na igreja oriental, a nossa igreja não tem nada a ver com isso. Não estou aqui de forma alguma defendendo ou abolindo qualquer coisa. Meu papel aqui é de nós olharmos para a história, que as coisas não são tão simples como se apresentam. Isso é errado, isso é certo. Existe um processo acontecendo. Mas, meus irmãos queridos, na Igreja Latina também existem casos de padres casados, ainda que sejam exceções. E está aí a questão, está aí o X do xarope. E existe um caso muito famoso que provavelmente você já ouviu falar. Durante o pontificado do Papa Bento XVI, aconteceu que padres anglicanos quiseram voltar à comunhão com a igreja. Como se tratavam de comunidades inteiras, comunidades muito grandes, o Papa Bento XVI preferiu que elas continuassem a ser conduzidas por aqueles que já eram seus pastores, que mesmo casados, eles foram admitidos ao presbiterato. E nós temos mais casos de ex-ministros luteranos, por exemplo, que voltam à comunhão com a igreja, e isso é muito bonito, eles retornam à comunhão com a Igreja Católica. Quando voltam à comunhão, eles recebem a permissão para serem ordenados e continuarem casados. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo uma entrevista com um desses padres que antes era luterano e depois voltou à comunhão com a igreja e que recebeu permissão para ser padre e continuar casado. Padre, você está defendendo isso, você está defendendo o casamento de padres. Eu não estou defendendo absolutamente nada, até porque eu estou feliz com a vida que escolhi, ser celibatário. Estou com a igreja nisso. É uma riqueza para a igreja da qual nós não podemos abrir mão. O que eu estou dizendo
é que existe padre casado, existe a realidade de padres casados na igreja, em situações muito específicas. A realidade de padres casados, ela já existe, ela sempre existiu. E a realidade do celibato é uma realidade profunda, bonita, que nasce com a igreja. Conclusão de tudo isso. Vamos acompanhar com muita caridade, com muito amor, com muita paz no nosso coração, rezando por nossa igreja, una santa, católica, apostólica, unidos aos nossos pastores, unidos ao Papa, porque nós fazemos comunhão com ele e nós amamos a nossa igreja. Eu quero, nesse vídeo aqui, agradecer a recepção do vídeo anterior. Se você não assistiu, pode assistir clicando aqui. Quero pedir que você se inscreva no canal. Se inscreve, gente, é muito importante. Nós estamos chegando nessa retomada a quase 5.000 inscritos e eu estou muito feliz com essa marca. Inscreve, dê joinha nesse vídeo, coloca aí o seu joinha agora, porque o YouTube só entende que você gosta de ver os meus vídeos, que você quer ver outros vídeos. Se você der joinha, partilha com seus amigos, coloca na linha do tempo dos seus amigos, manda lá no WhatsApp para eles, manda lá no grupo do WhatsApp para você ver, esse padre aí falando sobre padres casados e celibato, coloca aí, tá bom? Rezem pelos seus padres, pelos seus párocos, pelos seus pastores, pelo Papa. Nós precisamos muito das orações de vocês, tá bom? Coloque aqui nos comentários qual o próximo tema você quer para a próxima semana, para os próximos vídeos. Que tema você gostaria de ver aqui, se ficou alguma coisa, alguma dúvida acerca desse tema aqui. De colocar aqui a sua opinião, claro que com muito respeito. Sexta-feira tem vídeo novo, a gente se vê.